dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, presencialmente, no evento do IBRAC, no 27º Seminário Internacional da Concorrência. Hoje temos um tema muito interessante relacionado a participações cruzadas e comum. De que forma a gente tem mudanças de poder de mercado, como é que a gente pode observar mudanças relacionadas a eficiências econômicas. Então, temos aqui palestrantes super relevantes para trazer esse tema para o nosso debate de hoje. E a motivação desse tópico hoje, ela veio muito embora em relacionado ao tema, né, da evolução das participações cruzadas e comuns, que a gente tem observado uma mudança estrutural em relação, em especial, de fundos de investimentos, de bancos de investimentos, com essas participações cruzadas e comuns, em especial a mudança de investidores ativos para passivos, né? Então, por meio dessas mudanças, a gente quer discutir hoje que tipo de transformações do ponto de vista concorrencial e também nas motivações econômicas financeiras a gente tem aí para o nosso debate. Então, acho que é um tópico bem relevante, em especial nos últimos anos, pensando aí nessas mudanças das estruturas, das participações cruzadas e comuns sem poder de controle, né? E acho que esse é um ponto que traz bastante preocupações do ponto de vista concorrencial, quando a gente pensa de que quando você tem essas participações cruzadas, você pode ter ali alguma mudança de incentivos financeiros, econômicos, comuns. Será que a gente tem que pensar de alguma forma distinta em relação ao poder de mercado, com relação à pressão competitiva, né? Então, tem ali, de um lado, uma preocupação que talvez a gente tenha que tratar diferentemente essas operações, mas, por outro lado, a gente também tem ali as motivações econômicas, né? Então, a gente quer entender por detrás quais são as motivações econômicas desses investidores, para que a gente tenha ali, ao mesmo tempo, uma mudança, seja na governança, seja nos incentivos, que potencialmente possa trazer ali mais inovação, mais eficiência, gerando os resultados mais eficientes ali do ponto de vista para a empresa, né? Para os fundos também. Então, para isso, a gente tem aqui 4 palestrantes. Temos o conselheiro Braido, do CAD, onde ele é graduado em Economia pela FEA, mestre em Economia pela FGV Rio, doutor em Economia pela Universidade de Chicago, e ele é também professor da GV Rio. Ele vai trazer para nós aqui a visão da autoridade, em especiais as preocupações relacionadas a possíveis teorias do dano, quando a gente tem esses aumentos de participações cruzadas e comuns. Temos também a Ethel Fonseca. A Ethel é doutora em Economia e sócia da RBB Economics, em Londres. A Ethel está na RBB desde 2008 e trabalhou anteriormente no Banco Mundial e no Washington, D.C. A Ethel está no Reino Unido e ela tem bastante experiência aí com casos na Comissão Europeia e do Reino Unido. Ela vai trazer para nós aí essa visão do como é que ela tem observado esses temas do ponto de vista da Europa. Do meu lado aqui, o Bruno Amaral, ele também é formado em Economia pela FEA, é sócio responsável pela área de fusões e aquisições do time de Investment Bank do BTG Pactual. Ele vai trazer para nós aqui a visão prática, né, do mercado, de como é que ele tem observado ali as motivações econômicas financeiras do ponto de vista dos investidores. E a Paula Pugliese, ela é a sócia da área de concorrência do Demarest, ela também possui mais de 25 anos de experiência na área, atuando com submissões de operações de M&A no CAD e também em outros casos relacionados a cartel, investigações de condutas anticompetitivas. A Paula é formada de Direito na USP e mestre pela Universidade de Freiburg, da Alemanha. Ela vai trazer a abordagem mais jurídica desses tipos de transações, com focos em regulações de fundos, conflitos de interesses e suficiências de regulação. Passo a palavra agora, antes de passar a palavra para o conselheiro Braido, eu vou só comentar um pouco sobre como vai ser a nossa dinâmica do painel de hoje. A gente vai ter aqui uma breve exposição de cada um dos nossos palestrantes iniciais, né, são nossas falas iniciais, e depois a gente passa para um debate entre os palestrantes aqui do nosso painel de hoje. Agradeço novamente a participação de todos. E no final a gente deixa um espaço aí para perguntas, tanto do pessoal que está online, pelo Q&A, e também por aqui a gente pode, pelo microfone, fazer as perguntas, quem quiser, para o finalzinho. Obrigada a todos, passo a palavra para o conselheiro Braido. Obrigada.
Obrigado, Fabiana. Obrigado a todos da mesa presentes. Bom, o tema proposto, participação cruzada, ele não é um tema novo exatamente, mas tem alguns desafios novos por conta de mudanças de concentração, talvez, de fundos em poucas mãos. Mas eu acho que uma questão comum em todo antitrust, nas palestras que a gente teve ontem e hoje, eu assisti uma palestra sobre meio de pagamentos, né, a palestra sobre troca de informações sensíveis, é que esses temas são novos, eles têm uma roupagem nova, eles têm várias coisas, mas eles não são tão novos assim, eles são problemas, a raiz do problema é antiga, né? Então eu vou fazer uma provocação aqui a todos, começar falando, na verdade, de como surgiu o mercado financeiro e se essa preocupação já estava lá desde o início ou não, né? Então, assim, há uma certa disputa sobre como surgiu o mercado financeiro, mas eu gosto da tese de que os empreendimentos mais arriscados e que envolveram equity, participação acionária, tinham relação com as navegações. Inicialmente, deve ter ocorrido lá na Grécia Antiga, porque já era uma sociedade que dependia muito de navegação para fazer comércio e não tinha um Estado tão forte, pelo menos para parte das cidades. Mas a gente tem ciência de contratos formais de financiamento a partir de Veneza, né, das navegações, as primeiras idas ao Oriente buscar produtos. E por que navegação é um tema que se parece ao que a gente tem hoje? Então, assim, a gente vai falar de internet, é sempre bom lembrar que a gente já teve desafios, a gente já teve um mar na nossa frente, isso era mais assustador, na minha opinião, do que o que a gente tem agora. E as navegações são arriscadas por si, né? Você montar um barco, botar tripulação, encher de comida, mandá-los do outro lado do mundo, encontrar algum produto que as pessoas que estão indo achem interessante, que vai ser bem aceito na volta para a Europa, no caso das navegações de Veneza. Envolve um capital enorme, você precisa colocar, e basta o navio afundar que você perdeu tudo, né? Então, eu acho que a primeira motivação daí, várias dessas navegações foram financiadas com um tipo de estrutura que é muito semelhante à estrutura acionária. É uma estrutura de repartição de lucros, né? Repartição de investimentos e repartição de lucros. Então, se o navio afundasse, cada um de nós perdia um pedacinho do nosso patrimônio. Se o navio voltasse cheio de mercadoria e vendesse tudo, cada um de nós dobrava, triplicava, multiplicava por 10 o patrimônio. Acho que naquela época as taxas eram mais dessas dimensões. Então, acho que a razão número 1 pela qual você tem participação cruzada ou participação comum no empreendimento é diversificação de risco. Essencialmente, é uma forma de financiar um investimento que não seria feito com empréstimo, pelo simples fato que esse empréstimo só seria pago com probabilidade muito baixa, que é a probabilidade do navio voltar e a expedição ter sido bem sucedida. Você precisa desse mecanismo de ações. Então, razão 1 para ter participação cruzada é diversificação. Isso gera valor e isso gera inovação, é bem entendido há pelo menos 1000 anos. Muito antes do gente ter capitalismo, a gente já tinha mercado acionário, não no sentido estrito, mas, bem na verdade, muito parecido. Desde que inventaram a propriedade privada, vamos dizer assim, o investimento fixo. Tá bom. E qual é a segunda razão para você juntar grandes famílias importantes na hora de fazer uma navegação? As navegações eram controladas, tinha investimento pulverizado de um monte de gente, mas tinha sempre um conjunto de famílias que controlava o poder local, que eram os grandes investidores. E uma das razões é a coordenação, né? Você não quer que haja excesso de navegações e comece a ter muito chá e muita louça chegando à Europa, porque você vai baixar seu lucro. Então, é bom coordenar. Do ponto de vista racional primitivo, olha, a gente tem que dividir risco, porque senão fica inviável para cada família investir nesse empreendimento.
Eu vou precisar de você me controlar o tempo, Fabiana, que eu esqueço da vida. Então, você precisava de diversificação desse instrumento, e esse instrumento também se prestava ao papel de a gente ter que tomar decisões conjuntamente, sentar, para onde nós vamos fazer as expedições, o que nós vamos comprar, como é que nós vamos explorar esse mercado quando a mercadoria voltar. Então, são preocupações que estavam lá no ano 900, 800, talvez muito antes, tá? Meu conhecimento histórico aqui não me permite avançar, arriscar muito mais que isso. Mas certamente em Veneza esses contratos já existem documentos deles. Mas isso é um problema novo? Não, absolutamente. Só que nós temos mais instrumentos para lidar com ele desde então. E a questão, então, eu acho que eu vou fazer a provocação para a gente centrar um pouco da discussão nessa dicotomia, né? A necessidade de gerar instrumentos de diversificação, os ganhos e riscos de você ter esse controle excessivo. Porque, no fundo, isso é o antitrust. A essência do antitrust é essa. Os ganhos de escala, os ganhos de eficiência envolvidos numa operação de fusão versus os riscos competitivos de você ter coordenação excessiva na hora de vender a mercadoria que foi produzida em conjunto, né? Então, essa é um pouco a essência. Eu não sei se eu estou com muito tempo, é um bom momento para eu dar uma pausa, deixar todo mundo falar e a gente traz temas mais específicos. Vocês conseguem me ouvir? Uhum. Bom dia, Fabi. Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite. Queria muito estar aí com vocês, mas infelizmente o Covid não deixa. De repente, no ano que vem a gente se vê. Eu estou só um pouco assustada vendo o tamanho da tela. O meu rosto deve estar um tamanho surreal. Então, se eu pudesse, eu chegaria para trás, mas não dá. Eu queria só começar contextualizando essa discussão. Achei super interessante, conselheiro Braido, porque você fez esse assunto ser muito mais interessante do que normalmente é. A gente vai discutir aqui tanto propriedade comum, que é quando você tem os acionistas comuns nas diversas empresas, e propriedade cruzada, que é quando uma empresa tem participação num competidor diretamente. O ponto de propriedade comum, que é o que eu queria cobrir aqui nesses comentários iniciais, tem fomentado um debate bastante ativo aqui entre acadêmicos, profissionais jurídicos, economistas como eu e policymakers no geral. E essa discussão começou, ou recomeçou, inicialmente nos Estados Unidos. Houve uma série de artigos empíricos por acadêmicos muito bem renomados, ligando o aumento em propriedade comum a preços mais altos em certas indústrias. Airlines, desculpa, às vezes o inglês sai, eu peço desculpas se o português não vier. Mas aviação e o setor bancário foi uma outra indústria que foi analisada. Não. Esses resultados foram super disputados e ainda estão sendo disputados. Você tem um grande número de artigos e você tem aquela típica briga dos economistas, de qual artigo que é o mais certo. Mas a verdade é que não há ainda uma decisão. E esse debate, que originalmente foi um debate muito acadêmico, gerou um interesse bem grande aqui na Europa, até porque a Comissão Europeia levou em consideração o nível de propriedade comum na análise de duas fusões super high profile, a Dow DuPont e a Bayer Monsanto. Agora, o que é interessante mencionar com relação a essas investigações da Comissão é que a Comissão Europeia indicou que a propriedade comum era um elemento de contexto, e aqui eu estou traduzindo literalmente, porque o que a Comissão falou na decisão, tanto na Dow DuPont quanto na Bayer Monsanto, é que a propriedade comum era um element of context. E o que isso significa? Significa
que a comissão não levantou, não apresentou nenhuma teoria de dano específica sobre a propriedade comum, mas o que eles disseram é que a propriedade comum aumentaria as preocupações concorrenciais que eles já haviam indicado, né, na análise dessas duas fusões. E a preocupação, nesse caso, foi a competição de inovação. Então, não necessariamente um aumento de preços, mas preocupação com os incentivos de inovar dessas empresas. Então, por que eu estou mencionando isso? Porque a abordagem da comissão nesses dois casos, em que eles não levantaram uma teoria de dano de propriedade cruzada, parece refletir a incerteza que está associada a essas teorias de dano, que é algo que a gente vai discutir um pouco mais tarde, quais são as teorias de dano e quais são as preocupações concorrenciais. E a discussão na época dessas duas decisões, dessas duas fusões, é que, obviamente, essas decisões estão sujeitas à revisão judicial. Então, era bastante improvável que uma teoria de dano que fosse inteiramente baseada na propriedade comum iria satisfazer o standard of proof, se ela fosse contestada no tribunal. Então, a discussão aqui, a gossip, era que a comissão botou um little placeholder, sabe, deixou uma sementinha ali de que ele investigaria depois uma propriedade comum, mas não investigou de uma maneira concreta nessas duas fusões. Então, esse é o primeiro ponto, e eu quero enfatizar bastante que, na minha visão, isso está relacionado ao debate que ainda está acontecendo sobre qual é o efeito concorrencial dessas teorias de dano de propriedade cruzada, se tem qualquer efeito. Esse é um ponto. E o meu segundo ponto é que não só você tem essa incerteza com relação aos potenciais efeitos anticompetitivos que podem surgir da propriedade comum, mas uma questão bastante relevante para mim é quão relevantes são essas preocupações. O que eu quero dizer com isso? Quão comum é a propriedade comum? Se vocês entendem o que eu quero dizer. Aqui no Reino Unido, por exemplo, a CMA, uns anos atrás, investigou propriedade comum em 3 setores: supermercados, seguros e setor bancário. E o que eles descobriram é que o nível de sobreposição desses acionistas era muito mais baixo do que o que foi observado nos Estados Unidos. E era muito mais baixo no setor de seguros e no setor de supermercados. E por que eu acho isso importante? Porque toda essa discussão que começou com esses artigos empíricos que ligavam propriedade comum nos Estados Unidos com aumento de preços foram simplesmente importadas para outras jurisdições, e começou toda essa preocupação, e um monte de gente começou a fazer propostas de como que você tinha que lidar com isso, sem pensar direito, isso é um problema aqui, no meu caso? Isso é um problema aqui nessa jurisdição? Então, eu acho que as pessoas perderam um pouco o controle, sabe? É um tema muito interessante, é um tema que acadêmicos investigaram bastante, ainda estão investigando, mas eu acho que esse é um outro ponto importante que a gente devia discutir depois, que é how much is too much, sabe? Qual que é o problema aqui de propriedade comum? Porque se você tem, sei lá, 10% das empresas numa indústria em particular têm acionistas em comum, isso é um problema? 15%? Sabe, aonde que você para? Aonde que você começa a achar que realmente você tem que dedicar tempo e pessoas para investigar esse problema? Então, esses são esses dois pontos iniciais que eu queria levantar. Obrigada, Fabi. Obrigada, Eta. Eu acho que, de fato, é um ponto bem relevante de saber os limites, né, em relação ao que é prejudicial do ponto de vista concorrencial, e do outro ponto que não teria nenhum problema de você ter ali investigações com as preocupações até similares a fusões horizontais, né? Então, eu acho que isso é bem interessante da gente trazer aqui para a discussão. Vou passar para o Bruno. O Bruno tem bastante experiência aí do ponto de vista prático, né, para a gente escutar ele um pouco. Quais são as motivações econômicas, financeiras que estão por detrás dessas tipos de participações?
Bom dia, Fabi, obrigado pelo convite. Bom dia, Ethel, Paula, conselheiro Braidon, prazer estar aqui com vocês nesse debate. Acho que, como a Fabi bem colocou, eu trago uma perspectiva talvez um pouco diferente aqui para essa discussão, porque eu não acompanho esse tema do ponto de vista acadêmico. Na verdade, eu comecei a acompanhar mais de perto academicamente desde o seu convite, Fabi. Então, sou um iniciante, né, por esse lado aqui da discussão. Agora, por outro lado, do ponto de vista prático, da vivência de transações, da vivência dos processos de decisão de famílias, de investidores institucionais, de conglomerados locais, estrangeiros, eu tenho bastante prática ali de estar próximo deles nos momentos de decisões ali importantes com relação a investimentos que são feitos e todos os arranjos de governança que são discutidos no contexto da estruturação dessas transações. Eu gostei muito da perspectiva histórica que o conselheiro trouxe. Queria discutir um pouco dessa perspectiva histórica também, talvez não indo tão longe quanto a época das navegações, né? Vou começar de um prazo um pouco mais próximo, mas eu tive o privilégio, a oportunidade de acompanhar a evolução do mercado de capitais aqui no Brasil ao longo dos últimos 20 anos, né? Então, eu vivi ali aquele momento do nascimento do novo mercado, né? Aquelas discussões ali de você sair de uma estrutura onde a divisão, né, entre ações votantes e não votantes era a regra, e a gente começar a ter um arranjo ali que privilegiava esse conceito de né, uma ação, um voto, e consequentemente, todos os arranjos de governança centralizados ao redor, né, dessa essência do uma ação, um voto. Eu tive o prazer e a oportunidade de estar muito próximo do momento de criação da primeira corporation aqui do Brasil, né, a primeira empresa com capital pulverizado de fato, que foi a Lojas Renner. Então, eu participei de todo o processo de estruturação dessa oferta. Não sei se todos aqui se lembram, mas Lojas Renner era uma companhia que era 98% detida pela JCPenney e foi para um processo de IPO para vender todas as ações em mercado e criar, de fato, a primeira companhia sem controlador definido aqui no mercado brasileiro. Isso aconteceu em 2005. E desde então, a gente vê aí uma evolução constante em direção a arranjos cada vez mais sofisticados, envolvendo companhias que não têm controlador definido mais, são companhias com capital pulverizado, né? Então, o número de exemplos que a gente tem hoje é infinitamente superior a 10 anos atrás, ou mesmo 5 anos atrás. Do ponto de vista de participação de investidores institucionais, a gente está vivendo um momento que hoje é muito rico no mercado local, né? Esse momento, eu também eu vou usar muitas expressões em inglês aqui, peço desculpas, mas a gente está vivendo esse momento de financial deepening, né, associado a uma realidade de taxas de juros mais baixas, consequentemente uma migração de um mercado ali concentrado em instrumentos de renda fixa e agora concentrado de forma cada vez mais importante em instrumentos de renda variável, que são intermediados ali por bancos, por instituições financeiras, por fundos de investimento em ações listadas, por fundos de private equity, por family offices que investem em companhias privadas, né? Então, de novo, se você olhar o contexto histórico, a gente vem ali de uma evolução dos arranjos locais muito concentrada ali no Estado, em famílias, em grandes conglomerados, e hoje uma participação cada vez maior de um público mais amplo, mais intermediado por esses investidores institucionais, né? Então, isso tem impactos extremamente relevantes do ponto de vista da
inovação, né, como a inovação é financiada hoje em dia versus 10 anos atrás, versus 20 anos atrás, da busca por diversificação. Então, existe hoje uma busca bem ampla de diversificação de portfólios, tanto para proteção, né, do ponto de vista do risco, mas também na busca de retornos. Então, esse é um tema extremamente relevante nas decisões de investimento que são tomadas. E, diferentemente de 10 anos atrás ou 20 anos atrás, que a maioria das transações de fusões e aquisições aconteceu ali entre companhias com controladores definidos, ou, enfim, quando você tinha uma mudança relevante de participações, isso envolvia ali uma diferenciação muito clara em quem tinha o poder de controle, né, daquele ativo adquirido. Hoje, a gente vive ali uma zona muito mais cinzenta, né? Você compra uma participação de 15%, compra uma participação de 20%, mas isso te dá influência, isso te dá poder de controle? Não necessariamente isso está associado com a participação societária que você tem na companhia, e é muito da perspectiva que a gente sempre olhou, né? 50% mais um é o relevante, ou se não é 50% mais um, quais são os direitos ali muito bem definidos? E hoje a gente tem uma zona muito mais cinzenta que envolve ali muitos detalhes de direitos, né? Direitos de influência ativa ou direitos de influência ativa, tem a ver com os vetos que você negocia. Então, acho que essa discussão de hoje ela é muito rica para a gente poder explorar como esses novos arranjos têm impactos do ponto de vista da análise antitrust, mas eu tenho uma visão muito copo meio cheio assim dessa evolução do ambiente que a gente se encontra. Então, eu compartilho da preocupação da gente, por um lado, ter preocupações das consequências antitrust desses novos arranjos, mas, por outro lado, reconhecer que eles são extremamente importantes para o financiamento da inovação hoje em dia, particularmente num ambiente de disrupção tecnológica, onde essas inovações elas geram oportunidades importantes, mas com ciclos cada vez mais rápidos, consequentemente, você precisa oferecer a capacidade de diversificação a um público cada vez maior que quer participar desse ambiente de captura de benefícios dessa inovação tecnológica que vem acontecendo de forma cada vez mais rápida, né? Obrigada, Bruno. Acho que, de fato, esse é um ponto muito interessante de observar essa evolução, a necessidade, né, de você acomodar essas novas estruturas que dependem exatamente aí de um incentivo para a própria inovação, a diversificação de riscos. Paula, vou passar para você para colocar as suas considerações também. Obrigada, Fabi. Deixa eu começar agradecendo aí a você pelo convite, claro, ao IBRAC por ter proporcionado essa oportunidade aqui da gente falar presencialmente, já tinha tempo que estava todo mundo, né, querendo se ver, aos meus colegas panelistas aqui, Bruno, Ethel, conselheiro Braido, é um prazer e um privilégio estar aqui, e particularmente porque eu sou a única advogada da mesa, o que me deixa numa posição muito privilegiada, posso falar qualquer bobagem e vocês não têm muito como contestar. Tô brincando, né, eu espero não falar bobagem aqui, mas acho que o interessante de falar por último, ouvindo vocês três começarem aqui, é que o encadeamento parece bem interessante, de que essa discussão parece ter começado na academia, né, com os artigos até que a Ethel mencionou nos Estados Unidos, do Elhog, do Posner, falando sobre as preocupações que têm surgido de common ownership, desculpem também o inglês fora de hora, parece ter vindo, então, da academia ter insinuado uma preocupação da autoridade, particularmente na Europa, e a gente vai falar um pouco de como é que o CAD tem se posicionado aqui em relação a participações, particularmente de fundos de investimento. Então, começa uma preocupação acadêmica, insinua uma preocupação da autoridade, não parece ser uma preocupação do mercado, ouvindo o Bruno. E aí, o que eu queria trazer para esse painel é um ângulo um pouco mais jurídico para entender um pouco se a nossa regulação de mercado de capitais já não é suficiente, pelo menos até o ponto de evolução do mercado de capitais onde a gente está hoje, para cobrir eventual preocupação antitrust que possa surgir dessas participações comuns
particularmente de fundos de investimento. Quando eu estou falando de fundos, estou pensando mais em investidores institucionais de maneira mais ampliada, não são só os fundos. Então, o que acho que é interessante a gente trazer para debate aqui é o seguinte, olha, a regulação de mercado de capitais é bastante abrangente, bastante rigorosa, particularmente com a troca de informações, né, aí pensando em fundos, estou falando de gestor em relação aos cotistas, gestor em relação ao portfólio, gestor em relação ao banco de investimento onde ele tiver, o banco, né, a instituição financeira que ele tiver ligado. Então, já existe uma preocupação regulatória bastante incisiva com a troca de informações, que geralmente é a preocupação antitrust, vamos dizer, primária, né? Quando a gente pensa em troca em participações comuns ou participações cruzadas entre concorrentes. Bom, o ângulo que é dado, no entanto, pela regulação de mercado de capitais é sempre relacionado à troca de informações que possa gerar um conflito de interesses. Então, protegendo a troca de informação do gestor em relação ao fundo, o gestor em relação ao banco a que ele pode estar ligado, do gestor em relação ao cotista, numa leitura de transparência necessária para que todo o mercado de capitais tenha acesso à mesma informação na hora de fazer o investimento e, obviamente, né, para baixo também estou pensando ali o gestor em relação às empresas investidas ao portfólio, mas sempre com esse ângulo de conflito de interesses. E aí, a preocupação antitruste vai surgir não numa situação de conflito, mas numa situação de confluência de interesses. Então, é a hipótese, e aí eu vou me adiantar aqui no posicionamento, que eu acho que é quase que teórica só, de uma comunhão de interesses por parte das investidas, no sentido de trocar informações e se valer do fundo, do gestor ou até do cotista como um balcão para troca de informações e uma redução vamos dizer, na rivalidade entre elas. Pode partir, obviamente, das investidas, pode partir do próprio gestor do fundo que tem o interesse, ou a obrigação, na verdade, sempre de atuar no interesse do fundo, não do cotista, né? Bruno, você me corrija aí se eu estiver errada. Mas então, o ângulo que a regulação dá hoje é para o conflito de interesses, mas a confluência de interesses, que seria aquela situação não coberta pela regulação já que trata do conflito, na minha leitura, uma situação quase que teórica. É a conjunção de Marte com Vênus na casa 8, né? Meio difícil de acontecer. Então, aí a provocação que eu faço aqui é em que medida a gente precisa de uma intervenção antitruste para uma situação teórica. Acho que a Ethel já introduziu um pouco isso, falando, olha, a Comunidade Europeia, né, fez uma insinuação, no caso do Aldupom, de que isso podia potencializar um abrandamento na rivalidade entre as empresas, mas foi só uma insinuação, porque não havia suficiência de informação ali para provar realmente uma teoria do dano. E aí a pergunta que eu me faço é, se não havia em Aldupom, vai haver aonde? Né? Será que a gente realmente precisa de uma intervenção antitruste? A intervenção antitruste tem que ser ex ante, como a gente faz hoje, numa situação de controle de concentração? Será que não seria suficiente ter uma intervenção só ex post? Eu falando isso, provavelmente o El Hogg lá nos Estados Unidos, ou o Posner, quando fez, vão estar se remexendo na cadeira, pensando, pô, a proposta que eles fizeram, acho que a Ethel talvez vá avançar nisso, é de uma intervenção muito maior, uma intervenção ex ante muito maior, quase que capeando mesmo a participação, capeando é feio, né, limitando a participação de fundos ou de investidores institucionais em concorrentes. Então, não sei se eu falei muito aqui, Fabi, mas eu acho que essas são as provocações sob a ótica jurídica que eu queria fazer e colocar para debate aqui. Estou vendo todo mundo se remexer um pouco, vamos ver do que vai sair daí. Perfeito, Paula. Acho que, de fato, esse é um tema que a gente precisa debater aqui sobre, né, as teorias do dano vis-à-vis aí as motivações disso ter ali um critério mais rigoroso, né, do ponto de vista concorrencial. Mas antes de a gente entrar nas discussões próprias aí de defesa da concorrência, eu queria trazer aqui um pouco a discussão da evolução dos casos de M&A, né? E aí eu queria perguntar para o Bruno. Bruno, você como assessor, né, de M&A, assim, com a sua larga experiência, você tem notado efetivamente um crescimento aí das transações com participações cruzadas
sem controle? E se sim, quais setores e qual é o perfil desses investidores com esse tipo de protagonismo nestes tipos de transações? Perfeito. Bom, eu sei que no passado foram analisadas preocupações, né, a Ethel bem colocou ali, não necessariamente aqui no mercado brasileiro, mas eventualmente seria aplicável uma análise aqui, talvez também no setor bancário, no setor aéreo, mas eu lembro que especificamente, acho que no setor de cimentos, teve uma discussão no passado sobre participações cruzadas. Eu confesso que eu vejo muito pouco hoje em dia uma preocupação, ou mesmo faz pouco parte do meu dia a dia, essas transações envolvendo setores mais tradicionais, né? Então, assim, onde eu tenho gasto muito tempo e muita energia com transações que envolvem potencialmente participações cruzadas, são nos setores ligados à inovação, né? Então, o setor de tecnologia, principalmente, aqui sendo mais específico. Então, eu vejo ali um racional muito grande de busca por diversificação, porque nesse ambiente de empresas de tecnologia, particularmente com os efeitos de rede, enfim, a velocidade com que esse mercado evolui, existe uma preocupação muito grande de determinados investidores de não estar nos cavalos errados, né? Não fazer as apostas erradas. Então, muitas vezes faz sentido você não concentrar a sua aposta de forma muito relevante em uma determinada empresa, ou enfim, conjunto de empresas, porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, aquela empresa pode nem existir mais, né, nesse ambiente de disrupção e de inovação constante. Então, assim, existe uma busca muito grande por essa diversificação e porque, particularmente nesse ambiente, quem não chega lá rápido, mas quem chega lá com retornos muito expressivos. Então, assim... São as novas navegações, né, Bruno? Exatamente. Faz sentido eu fazer uma aposta ali de comprar uma participação de 40%, 45%, 50% em 2 empresas, ou faz mais sentido, de repente, eu comprar participações ali de 10%, 15% em 5 empresas, em 10 empresas, e sabendo já que alguns desses navios não vão chegar no porto, mas o que chegar vai capturar aí retornos bastante expressivos. Então, acho que nesse ambiente de inovação, e particularmente inovação ligado à tecnologia, esse tema é um tema mais comum. Eu não vejo, sinceramente, pelo menos parte do meu dia a dia, pode ser que, do ponto de vista de outros participantes, seja mais comum, mas essa discussão muito ligada aos setores mais tradicionais hoje em dia. Não consigo me lembrar aqui na minha atuação dos últimos 5 anos, um setor, né, como o de cimentos, por exemplo, eu estar envolvido numa transação ali envolvendo participações cruzadas. Eu vejo também, assim, aí também ligado à tecnologia, mas aí talvez com um componente ali mais setores mais tradicionais, mas você pega, assim, essas grandes companhias de varejo, grandes companhias do setor financeiro. Existe hoje esse ambiente de criação de grandes ecossistemas, né? Ecossistemas de prestação de serviços, ecossistemas, né, os marketplaces ali ligados aos grandes varejistas. Então, assim, de repente faz sentido eu como, né, uma empresa que quer se beneficiar desse ecossistema, ter uma participação aqui de 10% em um participante desse ecossistema, 15% naquele outro participante do ecossistema. Então, isso eventualmente pode fazer com que, né, eu como ali o concentrador desse arranjo de ecossistema, tenha uma participação de 15% em uma empresa aqui, uma participação de 15% em outra empresa, que são competidoras entre elas, mas
ligadas ali ao ecossistema. Por quê? Porque eu quero fomentar alguma coordenação entre elas? Não necessariamente. Eu quero ter ali uma exposição mais ampla aos retornos que esse ambiente de ecossistema gera. Então, acho que está muito por aí, assim, a minha vivência de dia a dia com esse tema. É muito menos ligada aos temas que foram mais estudados, eu acho, academicamente ao longo do tempo. Paula, e na sua perspectiva, o que você tem a dizer assim, sobre essas mudanças estruturais? Olha, eu acho que o que o Bruno trouxe acaba se refletindo um pouco, né? Bruno, você está no mercado e o mercado é o que traz para a gente, no âmbito jurídico, os advogados são chamados a instrumentalizar essas participações. Então, o que eu vejo é justamente o que você vê. O que chega para a gente, o que tem chegado para a gente nos últimos 5 anos, talvez, seja exatamente isso, participações de investidores institucionais, né, minoritárias, em segmentos de alto risco, e, portanto, né, a intenção ali é de diversificação de portfólio, para redução, né, para diluição de risco, e a gente é chamado, então, a fazer o seguinte, a falar, bom, como é que eu faço para proteger o investimento? É isso que eu quero. Eu não quero participar, não quero entrar no negócio, não quero operar, mas eu quero proteger o investimento feito. Sob a ótica antitrust, é um pouco frustrante ter que levar a esse investidor institucional a informação de que ele tem que notificar essa operação para o CAD. Porque muitas vezes, exatamente como você falou, né, a gente tem uma situação de efeito conglomerado. Eu estou num investimento de ecossistema, participo em uma empresa que não está nem verticalmente relacionada, nem é concorrente, então não está na linha horizontal, então ela está aqui num efeito conglomerado dentro desse ecossistema, e eu falo, acho que você vai ter que notificar isso para o CAD. E aí, a pergunta imediatamente que vem é quanto custa e quanto tempo demora, né? Porque não é uma preocupação de mérito antitrust sob a ótica do setor privado, nesse aspecto. Não, porque não tem, na origem, uma preocupação relacionada com a operação, efetivamente, do negócio. Então, o reflexo do que você diz é o que chega para mim, exatamente com essa mesma proposta. Perfeito. Conselheiro Braido, diante dessas considerações relacionadas às transações, evolução dessas transações de participações cruzadas, minoritárias, o que a autoridade antitruste deveria mudar, se deveria mudar as considerações analíticas, né, de operações com esse tipo de perfil? Tá. Deixa eu reagir um pouco às várias ideias que surgiram aqui. E eu vou provavelmente pedir para você me ajudar a me lembrar, porque eu não escrevi sua pergunta, eu vou esquecer dela. Eu escrevi o que os outros falaram, então eu vou lembrar dos... Mas antes de entrar em coisas específicas do CAD, aí eu vou fazer o disclaimer que todo mundo está fazendo, eu falo, minhas opiniões são minhas e de mais ninguém. Não tem como o CAD ter uma posição institucional num seminário, né? Porque, enfim, é um conjunto de participantes com cabeças próprias, mas antes de entrar nessas questões mais de CAD, deixa eu reagir a algumas coisas que o pessoal falou. Olha, a Ethel colocou a questão de quanto é muito, né? Não dá para dar uma resposta quantitativa para isso, porque, como vários já colocaram aqui, a capacidade de influenciar a administração de um negócio nem sempre é diretamente proporcional ao quanto de ações você tem, se elas são ordinárias ou preferenciais. Às vezes, o fato de você ter incentivos alinhados com a empresa que você está investindo te torna um parceiro mais confiável, independentemente de quanto você tem de ações, do que um concorrente que tenha uma participação maior. Então, realmente tem uma subjetividade. O CAD, felizmente, pode analisar de forma subjetiva isso, ele apenas tem que ter lá um critério de notificação, e a partir daí, apesar de ser chato ter que notificar, acho que vários casos são analisados pelo rito sumário e menos de questão de semanas, às vezes, está resolvido.
eu entendo a chatice de ter que falar para o cara, pode demorar uma semana, pode demorar um ano, depende, eu não sei o que eles vão pensar. Mas conforme esse número de situações forem crescendo, vai se ter uma jurisprudência mais conhecida. Se a gente falar um ano, perde o cliente. Então vocês estão dando a notícia aos poucos, né? Na SG dura tanto. Tá bom. E aí, acho que, no fundo, todas as questões que foram colocadas são interessantes, mas eu vou tentar oferecer alguma visão um pouco diferente. Vocês estão trabalhando em setores principalmente a Paula e o Bruno, e em setores de alta tecnologia, grandes investimentos, investidores atuando em mercados extremamente competitivos e com propostas de inovação, né? Mas existe sim uma indústria de fundos focada em setores tradicionais. Vou começar com o setor imobiliário. Assim, tem várias cidades que são completamente monopolizadas por um pequeno conjunto de investidores que compram os terrenos com anos de antecedência, influenciam o poder local, muitas vezes participam da eleição dos prefeitos, e assim, alguns setores a situação é bem mais dourada do que em outros. Em alguns setores eu acho que a gente teria sim preocupações concorrenciais. E aí não vou ser muito mais específico do que isso, porque seria difícil, mas acho que existem fundos especializados nisso. Existem fundos especializados em fazer aquisição hostil, você entra numa empresa como acionista minoritário, mas aos poucos vai tomando controle. Assim, tem uma miríade aí de estratégias de atuação, e talvez essa parte que vocês estão mais ligados seja de fato a menos preocupante. Então, assim, quem financiou a última expedição, que foi a vacina, né? Mais do que bem-vindos, são nossos heróis, né? Também estou super feliz de estar aqui presencialmente, eu esqueci de falar isso no início. Minha primeira vez, obrigado pelo convite. Então, assim, quem vai ser contra um conjunto de investidores que resolvam financiar a invenção de uma vacina contra a Covid? Loucura. O Strush não vai se meter no meio disso nunca. Mas existem outros setores em que imobiliário, transporte urbano e por aí vai, são assim controlados, não necessariamente por poucos fundos, mas por poucos investidores, e que exploram sim o poder de mercado, e controlam a quantidade de empreendimentos que são lançados, quantidade de ônibus que circulam nas ruas, e com finalidade tanto de gerar ganhos de produtividade, né? Você andar sempre com ônibus lotado, não ter as linhas com excesso excessiva sobreposição, mas também poder de mercado, né? Tanto que se regula, né, alguns desses setores. Bom, enfim, então é só para listar que alguns fundos atuam nessas áreas, e essas áreas são talvez trazem um pouco mais de preocupação. Em relação ao que a Paula colocou, achei super interessante a ideia de lembrar da regulação do mercado de capitais, que já tem várias camadas, tem CVM, enfim, já tem uma estrutura, mas se você pegou corretamente, essa estrutura toda está lidando para proteger o investidor. A minha preocupação é se você, o investidor de uma empresa, não vai usar informações privilegiadas que você efetivamente receba por conta de estar num conselho administrativo, por ter acesso a relatórios de uma empresa que você tem uma quantidade muito grande de ações, para atuar em compra de outros ativos, prejudicando investidores já estabelecidos minoritários nas novas empresas. Então, assim, a grande preocupação é que você não faça uma escada, você invista em uma empresa para ter informação sobre o setor, e a partir daí escolha investir em empresas com informação privilegiada em relação aos investidores de mercado. Então, essa é como foi desenhada a regulação financeira. Então, ela não está preocupada com as preocupações de Strush, que é quando você se associa não para ganhar informação e fazer investimento com uma informação privilegiada ou mais qualificada, que não precisa estar necessariamente ilegal, a respeito dos outros investimentos que você vai fazer, mas a preocupação de Strush é quando você investe
para coordenar com a outra empresa ações. A coordenação depende de controle. Bom, se você tem controle, é evidente, você controla duas empresas, a preocupação de que elas possam coordenar, ela é natural. Então, a Fabi colocou bem, fez bem ao tirar esse caso do debate desde o início. Então, vamos falar de situações em que não há controle. Bom, não havendo controle, você pode não ter controle e ainda assim ter participação na administração, né? Você pode ter assento nos conselhos, ou uma participação que não precisa ser necessariamente em todas as áreas da empresa. Então, é uma estratégia que existe em alguns fundos, em especial em venture capital e nessas investimentos anjo, investimentos bem em empresas de startups, é você não participar da gestão, você não se caracterizar um acionista, porque aí você passaria a ser responsável por eventuais prejuízos que a empresa venha a dar. Então, você quase sempre emite dívida conversível em ação e nunca ação. Porém, você vai agregar algum tipo de especialização. Então, desde eu sou uma empresa com uma boa estrutura financeira, eu sou um fundo de investimento. Estou aqui lidando com uma startup que tem uma ideia genial, vai mudar o jeito que a gente se transporta, mas não tem fundos. Pô, eu tenho acesso a uma tonelada de fundos, uma parceria win-win, nenhuma preocupação concorrencial. Então, assim, acho que o resumo aqui das reações olha, o mundo é bem complexo, é um pouco difícil você colocar tudo numa caixa só em que não há preocupação. Existem alguns setores em que há, outros que absolutamente não há, e que é absolutamente admirável a participação cruzada, como eu disse, é o que propiciou a gente chegar onde está aqui. Não existiria capitalismo, não existiria nada disso, esse hotel aqui provavelmente não tem um dono só. E assim vai praticamente todos os grandes empreendimentos. Então, a autoridade de altitude não pode absolutamente se meter nisso sem muita orientação, porque vai atrapalhar. Mas também achar que a gente pode ter participação cruzada sem nenhuma discussão, acho que existem setores em que há preocupação, sim. E por fim, para reagir a uma coisa que a Eta colocou que eu achei interessante, que poxa, e se a gente se abstrair um pouco dessa preocupação mais individual, né, quanto um fundo investindo em todo, e olhar um pouco mais na perspectiva macroeconômica, né? Quantos por cento de participação cruzada, por quantos por cento do PIB a participação cruzada é um problema? Assim, isso é um problema macroeconômico ou isso é uma questão micro de antitrust, análise? Isso pode ser um problema maior. Então, de certa forma, a discussão que está colocada lá, olha, isso pode não ser sequer um problema de antitrust, isso pode ser um problema de estratégia de país. O país está todo na mão de uma família. Isso não deve ser um bom modelo de capitalismo, eu imagino. Então, a coisa pode ganhar uma amplitude bem grande. Eu acho que essa não é a realidade brasileira. A gente até tem muitas famílias que controlam grandes empresas, mas, como o Bruno colocou, tem havido um movimento de migração de pessoas físicas para investimento em renda variável. Isso tende a trazer um sangue novo e uma diversificação muito positiva, inclusive para o antitrust, né? Mas também tem havido um aumento muito grande da poupança das pessoas. Então, tem muito recurso, em parte porque a gente está vivendo mais, tem que guardar para a aposentadoria. Então, está havendo muito recurso na mão de fundos. Eles são privados, porém eles acabam sendo administrados de forma centralizada. Fundos de pensão, por exemplo, são gigantescos. Não vou me preocupar com a forma como... Eu não vou falar o nome dos fundos grandes do Brasil, que eu vou acabar me metendo em confusão, mas tem alguns fundos no Brasil que são 2, 3 fundos de estatais que são enormes, e eles efetivamente investem para tomar o controle de algumas empresas, às vezes até por motivações políticas, alguns dizem. No passado isso talvez fosse mais comum. Então, assim, não é uma preocupação concorrencial só porque é fundo, não, calma lá, não é bem assim. Está super pulverizado, é um bando de gente que está guardando dinheiro para aposentadoria, mas é um gestor só que está controlando, e
são vistos, inclusive, pelo governo como potenciais influenciadores de políticas públicas. Financiar tal empreendimento, tal coisa, os fundos de pensão são requisitados algumas vezes. Esse é, inclusive, um problema de governança que a CVM se preocupa e tem atuado. Então, não sei se, Fabi, se com isso eu coloco, assim, eu fugi da sua pergunta, eu não falei de CAD, mas eu toquei nos temas gerais, assim, acho que, no fundo, minha opinião de como o CAD deve atuar reflete um pouco esse pensamento confuso que eu expressei aqui, assim, tem situações que não me preocupam absolutamente nada, ao contrário, estou entusiasta desse tipo de investimento, e outras em que, sim, preocupa. Perfeito, conselheiro Braga. Acho que, de fato, é um tema que é complexo, né? Um tema que depende muito de uma análise caso a caso. A gente pode abordar mais à frente aqui do nosso seminário outros temas mais relacionados à preocupação, se é que a gente tem uma preocupação concorrencial. Mas eu queria agora escutar um pouco a Ethel, diante desses tipos de transformações na Europa, no Reino Unido, o que você tem observado aí, efetivamente, desse tipo de padrão de mudança? E você, como consultora, se você tem aí alguma orientação, né, diferente nesse formato das participações cruzadas e não controladas, né? O que seria suas considerações sobre esse tipo de movimento? Claro. Eu acho que não tem muita diferença entre o que a gente tem observado aqui e o que vocês têm observado aí, em termos da evolução, de propriedade cruzada, propriedade comum. É uma coisa que a gente tem observado, mas eu acho que esse ponto em particular não tem muita diferença entre as duas jurisdições. Eu acho que você mencionou como consultora o que eu vejo, o que eu sugiro. Eu acho que é importante a gente olhar o que já foi feito em outras transações para que a gente possa ter uma ideia do que pode acontecer em transações futuras. Se você olha, por exemplo, o que a comissão fez na Dow Dupont e na Bayer Monsanto, eles olharam, por exemplo, quantos acionistas em comum as empresas no setor agroquímico tinham, quão concentrada era essa base dos acionistas. Então, eu acho que se você está entrando numa transação que envolve propriedade comum, por exemplo, no mínimo, você tem que tentar entender quanto de propriedade comum que você tem naquela indústria, em particular. Porque é bem provável que vai ser investigado, então é bom que você já tenha preparado os argumentos por que isso não é um problema. E a gente vai discutir depois notificação e teoria de dano em mais detalhes, eu não quero entrar nesse assunto nesse momento, mas eu acho que em termos práticos, se o Bruno está pensando em investir em duas empresas que são competidoras, e a Paula fala tem que notificar o CAD, o que a gente faz? Você contrata a Fabiana e a Fabiana vai olhar o nível de commonality nesses acionistas. Então, quantos acionistas têm em comum, quão importante eles são, eu acho que isso é importante investigar. E eu acho que um outro ponto que eu pensei aqui, que é bastante interessante, quando a gente menciona propriedade comum, propriedade cruzada, a gente está olhando, ou a gente está focando até agora, na análise dos efeitos anticompetitivos de uma transação. Mas eu acho que é importante também mencionar que isso pode acontecer depois, na análise dos remédios. E eu menciono isso só porque foi um caso que eu trabalhei uns anos atrás, que esse ponto de propriedade comum não foi um ponto que foi muito investigado, ou não sei nem se foi investigado at all durante a investigação da fusão. Mas na hora de negociar os remédios, na hora de preparar o pacote dos remédios, isso criaria propriedade comum. E aí surgiu o problema. E aí, no final das contas, os remédios tiveram que ser alterados para que você pudesse diluir um pouco mais essa propriedade comum. Então, é só para lembrar que não é para dizer que se na hora de acessar a transação não há um problema, isso quer dizer que você está livre de preocupações, sabe? Pode surgir depois, na hora de você construir os remédios. Eu só queria mencionar esses dois pontos, Fabi, por agora. Obrigada.
Perfeito, acho que é um bom ponto seu, porque de fato às vezes não é a motivação ali da preocupação concorrencial, mas pode ser ali questões de governança, de acesso informacional, que isso na alocação ali de remédios, isso pode ser um ponto importante na discussão, né, na construção ali do remédio. Voltando aqui para o conselheiro Braidel, provocando um pouco agora a questão da própria teoria de dano, né? A gente tem falado um pouco aqui do ponto de vista mais geral, mas se a gente entrar um pouco mais na nuance mesmo das preocupações de teoria do dano, nessas configurações onde não detém o controle, o que a gente traz aqui de temas que deveriam ser preocupados quando o Bruno, por exemplo, estiver ali nas discussões, ou a Paula, nas discussões de orientação dos investidores, que podem surgir aí com relação ao ponto do antitruste? Olha, bom, primeiro a gente dedica um bom tempo à questão das diferentes formas de participação, né? Você pode participar com uma fração muito grande da empresa, ou pequena, etc. e tal, isso é importante, naturalmente. Participações minoritárias em ações sem direito a voto, etc. e tal, não trazem preocupação e o CAD acho que bota como critério de notificação algo em torno de 20% de participação acima de 20% de participação numa mesma empresa, como tornando ela parte do grupo econômico, né? Então, assim, quer dizer que se der 20, então ferrou? Não, quer dizer só que o CAD vai querer olhar, pode ser aquela análise de 15 dias, ou pode dar complicação, e aí os aspectos subjetivos vão ser analisados, né? Não é só o número 20, 30, 40, mas qual é a condição, quem são essas empresas, como elas atuam, qual é o histórico delas e dentro do próprio CAD, no antitruste, etc. e tal. Segundo conjunto de preocupações que surgem, não vou falar preocupações, que é uma coisa um pouco mais genérica do que a teoria do dano, mas a gente pode entrar em teorias do dano específicas. Mas a segunda questão é, bom, que tipo de sobreposição existe entre as empresas que estão se tornando sócias, né? Elas atuam no mesmo setor, vai ter sobreposição horizontal, eu tenho um potencial de ação coordenada no mesmo mercado, e aí as teorias de dano seriam as teorias de dano tradicionais de uma C horizontal, né? Essencialmente. Bom, posso passar pelas teorias de dano horizontal, desde probabilidade de exercício de poder de mercado, clássico, né, por conta de se a participação suscitar preocupações a respeito de ações conjuntas das empresas, né, que elas passem a atuar de forma coordenada. Uma participação de 20% seria impensável, mas se a participação for acima de 50%, isso começa a ser evidente que pode ocorrer. Enfim, e aí a análise segue o rito tradicional. Tem rivalidade, ela vai conseguir efetivar esse potencial poder de mercado, caso ela resolva. Quais são as considerações dinâmicas, análise de eficiências da operação, tem eficiência, ou isso é só diversificação, essa diversificação pode ser feita de outra forma, etc. e tal. Risco de coordenação e troca de informações sensíveis, acho que isso vai ser o grosso das preocupações em qualquer dos casos. Se for uma integração que tenha características de vertical, né? São empresas no mesmo setor, empresas na mesma cadeia produtiva, mas não no mesmo mercado. Bom, aí você elimina tudo isso que eu falei e foca nas preocupações de integração vertical, né? E aí eu acho que troca de informação sensível vai ser sempre um elemento presente, mas dependendo do nível de participação, você se preocupa com probabilidade de fechamento de mercado, enfim, limitar a entrada de novos players, esse tipo de coisa. Então, são preocupações usuais. E tem essa novidade que vocês colocaram. Eu aprendi ontem um termo que eu gostei para falar com isso. Aqui foi colocado como integração conglomerada. Acho que foi você, Paulo, que falou isso, não tenho certeza. Isso. Algumas pessoas chamam isso de vertical, outros conglomerado, e ontem alguém usou a expressão diagonal, integração diagonal. Eu gostei dela, que mantenha os eixos cartesianos aqui, horizontal. E
enfim, são empresas que não atuam no mesmo setor, mas que vislumbram algum potencial de ganhos na ação conjunta. E aí, assim, ninguém é mais diagonalizado do que o setor financeiro, né? Ele simplesmente atua em todos os setores e tem a função de viabilizar. Então, assim, sempre que você tiver um fundo, é quase que inevitável que um aspecto, pelo menos no aspecto de financiamento comum das empresas, esse fundo deve atuar. Isso traz preocupação competitiva? Não. A princípio, isso isoladamente não, mas eventualmente você possa se perguntar se isso não vai ser usado, por exemplo, no mercado. Só para não ficar muito no abstrato, vamos pensar um mercado de geração de energia elétrica. Eu gosto de mercados tradicionais. Vocês vão ver que o cara do Antitrust está preocupado com cimento, com energia, com transporte, então isso pode não falar diretamente com a experiência de vocês nessas inovações, nesses investimentos em startups inovadoras. Startups ou, enfim, empresas inovadoras de diferentes estágios. Mas energia e financiamento é uma questão fundamental para praticamente todas as áreas. Para a produção, evidentemente, porque construir uma geradora de energia, por menor que seja, é caro. Mas mesmo para comercialização, porque você muitas vezes tem que fazer contratos de entrega 1 ano à frente, 6 meses à frente, e precisa ter uma estrutura financeira bem pensada para que você, no meio do caminho, não quebre antes da energia chegar, ou você tem que pagar energia antes de receber e o fluxo de caixa descase por alguns meses, você não consiga implementar a operação. Então, o planejamento financeiro é fundamental. E é muito comum comercializadores de energia, por exemplo, terem algum parceiro financeiro. Você fecha efetivamente a possibilidade de um competidor entrar se você excluí-lo de acesso a crédito, acesso a financiamento. Então, assim, localmente, é uma preocupação Antitrust se um fundo muito grande começar a investir num grande número de pequenas comercializadoras, centralizar isso, potencialmente é. Assim, é uma coisa para pensar, não estou também antecipando e falando que é necessariamente, não é isso, mas é um tipo de integração vertical, de integração diagonal, para usar a expressão que eu citei há pouco, que a gente nem sequer pensa muito, mas existe, é uma forma, sim, de excluir concorrente e fechar acesso a crédito para ele. Cada vez mais difícil, em parte pela ação dos próprios fundos, porque são múltiplos, são muitos então a o crescimento dos fundos de direito creditório meio que tirou o monopólio dos bancos para conceder empréstimo. Então, o mercado financeiro ele tem seus elementos de inovação que ajudam a contestar os poderes estabelecidos, mas isso não quer dizer que não exista preocupação, é só que às vezes ela já vem o problema já vem com seu remédio, né? Tem a concentração, o lucro aumenta muito, a própria indústria se direciona recursos para isso. Então, em termos de teoria dos danos, Fabio, eu estou ficando com medo de estar sempre fugindo das perguntas. Assim, eu estava sendo direto. Teoria do dano. Quanto que a gente está comprando? Tem sobreposição horizontal ou não? Tem sobreposição vertical ou não? Quando entra nessa sobreposição diagonal ou conglomerada, conjunto de potencialidades enorme, mas para ficar numa coisa bem simples, a gente vai ter poder. Existe preocupação da gente poder fechar mercado por conta das complementariedades que a gente tem ou não? Acho que para não me alongar e nem ficar entrando em detalhes que tornam a fala incompreensível. Acho que essa organização funciona bem. Perfeito, obrigada. Paula, no seu ponto de vista como advogada, o que você tem a dizer assim, sobre as preocupações concorrenciais linkadas a esse tipo de perfis de investidores e de participações? Tá, vamos lá. Acho que, Fabio, eu quero aproveitar a pergunta para reagir um pouco ao conselheiro aqui. Conselheiro, eu acho que as preocupações levantadas são bem interessantes e me parecem o seguinte, muito ligadas acho que o primeiro ângulo que mostrou preocupação na sua fala é a indústria, né? Então, o setor envolvido, né? A gente começou falando aí, né, do setor imobiliário e tal, e
uma das coisas interessantes nesses artigos que deram início a essa discussão lá nos Estados Unidos é que a intervenção sugerida, a mais radical que foi sugerida pelo EuRog, era uma intervenção que visava, né, capear o investimento em determinadas companhias, é um investimento comum, em indústrias oligopolizadas. Então, acho que esse que é o primeiro ponto para a gente pensar e refletir, nesse ponto estou concordando, porque não é uma preocupação, ou não tende a ser uma preocupação em indústrias dinâmicas e quase que imprevisíveis, como são o mercado digital, ou o varejo, na situação que ele vive hoje, que é digital, né? Essa discussão se o varejo está ficando presencial, o varejo deixou de ser presencial, acho que mais ainda na pandemia, né? A transição digital, né? É a expressão. Então, de fato, a preocupação com a indústria é relevante. O que me preocupa é que o filtro é o mesmo para todo mundo. E daí porque a minha leitura, que é bem radical, é que a intervenção devia ser ex post, justamente, quer dizer, uma investigação de conduta, justamente porque a hipótese de participação de fundos de investimento passivos, mas ainda assim com a capacidade de gerar uma das teorias do dano aqui que a gente mencionou em indústrias oligopolizadas é remota, é remotíssima quase. E a intervenção antitrust, ela não é que ela teria que deixar de acontecer, mas ela pode acontecer de maneira talvez menos intervencionista no ex ante por causa dos filtros. Porque os filtros que a gente tem capturam muito mais do que efetivamente o CAD precisaria analisar. A gente fez uma pesquisa para essa conversa aqui, lá no escritório, e levantou todos os casos envolvendo fundos de investimento que o CAD analisou nos últimos 5 anos. É uma pesquisa empírica, tá? Pode não estar 100% correta aqui, eu já vou fazer o disclaimer antes, mas a gente identificou 303 casos envolvendo fundos nos últimos 5 anos. E uma intervenção antitrust em rigorosamente nenhum deles. Então, talvez a gente tenha... Por favor. Duas questões. Esses casos você chegou a separar entre o tipo de notificação e qual duração do processo? Não olhamos, mas muito provavelmente quase todos estão no rito sumário. Mas o fato, conselheiro, deles estarem no rito sumário, não é... Exato. De um lado, fortalece o ponto de que talvez eles não precisassem mesmo ser examinados, de outro, também traz a leitura de que, para o setor privado, esse acaba sendo quase que como é que é a expressão que eu vou usar em inglês, mas é um stamping process, sabe? É um processo de mais um stamp que a gente precisa aqui percorrer na negociação de um contrato e que não é efetivamente um que traga preocupação antitrust. Só aproveitando aqui, estou tornando isso um debate mesmo. É bom assim, né? Sua preocupação, então, é com os critérios de notificação, não com a análise em si que está sendo feita pelo antitrust. Eu acho que sim, porque a análise antitrust vai seguir a análise tradicional, que acho que na identificação de fato de uma teoria do dano, tem que sim percorrer os passos que são, né, os passos tradicionais, eu acho, de uma preocupação de participação comum, quando se identifica a hipótese de coordenação, né, acho que ouvindo o conselheiro falar, o que aparece aqui? Para a preocupação com a indústria, aparece também uma preocupação com controle, a participação minoritária sem controle, participação 100% passiva, que tem essa visão ou essa preocupação de diversificação de investimento, como, né, o conselheiro mesmo reconheceu, inovadora, né, ajuda a propiciar a inovação. Por favor. Só que, voltando a um ponto que já foi comentado, né, é difícil definir qual é o número a partir do qual você se preocupa. A gente tem usado 20%, nem sei se faz sentido, porque para algumas indústrias com 5%, algumas empresas com 5%, 10% de participação, você está muito próximo do teu controle, porque é tão pulverizado que em outras você precisa ter 50% para ter o controle. Então, assim, é difícil para a autoridade precisa trabalhar com filtros, ela não pode olhar cada caso e decidir se essa aqui tem que ser. Então, assim, totalmente razoável a tua preocupação, talvez o filtro esteja
apertado demais, e vocês estão pegando um monte de casos inúteis, isso é ruim, inclusive, para o próprio CAD, porque fica perdendo, não perder tempo na expressão, mas investindo tempo, vamos fazer um eufemismo aí que as pessoas gostam, ocupando tempo. E até pegando um pouco esse gancho, se você, conselheiro Braido, assim, lá no CAD, tem discussões relativas à mudança desses critérios, né? Se faz sentido, dada essa estatística que a Paula traz e as considerações, se a gente tem que pensar em alguma alteração de critérios de notificação que envolvam esse tipo de participações cruzadas que não detenham controle. As discussões sobre notificação estão sempre sendo feitas, não só para fundos, para todos os tipos. Ontem eu participei, numa das palestras que eu estava ouvindo, tinha uma discussão sobre esses novos mercados digitais em que as empresas não têm faturamento, né? E a sugestão de analisar o valor da operação, utilizar o valor da operação como critério de notificação, parece que isso é um fator que está sendo utilizado na OCDE, nos países da OCDE, em Europa em particular. Então, assim, a gente acompanha esse debate. Agora, não sei se vem uma mudança aí. Assim, a lógica da legislação e de toda a regulação do CAD está muito focada para empresas, valor, 750 milhões, 75 milhões, reajusta, não reajusta, essa discussão. E sempre o trade-off é esse, eu não quero pegar casos demais irrelevantes, porque isso só ocupa espaço, e também não quero deixar passar algo que pudesse ser preocupante. Quanto maior for a nossa capacidade de acompanhar, menor a necessidade da notificação, porque você sempre pode requisitar, mas isso também é mais custoso. Tem um trade-off ali de quem vai gastar esse dinheiro, né? A empresa não gasta, mas aí o CAD tem que investir lá numa equipe se preocupando com todas as operações que estão ocorrendo. A gente pode montar uma força-tarefa. Eu adoro trabalhar com estagiários, eles vão fazer isso felizes da vida, acompanhar todas as fusões que ocorrem no Brasil e apresentam uma planilha de fusões. Aí a gente decide se pede para notificar ou não. Mas, claro, isso vai dar trabalho. Isso não é algo... acho que é para ser pensado. Acho que uma das virtudes desse tipo de mesa redonda é efetivamente levantar os problemas e trazer a discussão para a superfície, né? Mas, então, sim, existem discussões, elas não estão exatamente nessa linha que a gente está fazendo, elas não são centralizadas, então eu tenho certeza que o DE tem grupos de estudo sobre isso, o SG e o Tribunal se conversa também, mas não há no momento um esforço coordenado para tratar desse tema, não. Então, aproveitando você que já levantou a mão aqui também, te perguntar se na Europa, se você tem observado alguma mudança aí de critérios relacionados a esse tipo de movimento das operações de transações cruzadas. 2 pontos. Eu vou querer reagir um pouquinho a esse bate-papo aí entre a Paula e o conselheiro. Eu acho que esse ponto que você levantou agora, Fabi, me lembra um pouco as propostas que foram discutidas nos Estados Unidos e que a Paula mencionou anteriormente. Como controlar esse tipo de operação. E aí você tem umas propostas que foram, a Paula já mencionou, você só pode comprar 1% no máximo, que é super rígido. Ou você tem, da mesma maneira que você tem o HHI, você tem um outro HHI, que é o Modified HHI, o HHI modificado, que eu não quero entrar em detalhes porque é papo chato de economista, mas te deixa calcular uma medida de concentração na indústria, levando em consideração a propriedade comum. E aí, uma das propostas que a gente viu aqui também foi, da mesma forma que você tem limites no HHI e no delta HHI, por conta das transações, será que você deveria colocar um limite nesse HHI modificado e no delta? Então, tem várias propostas que foram colocadas aqui, que obviamente resultaram em respostas particularmente fortes dos investidores, porque, e volta a um ponto que o Bruno mencionou no começo, isso é muito ruim para o mercado, para os investidores, porque eu acho que diminui a habilidade de diversificar, cria custos de transação altíssimos. Então, essas propostas foram
propostas, mas até por enquanto não levaram a nenhuma modificação. O ponto que eu queria reagir do bate-papo entre a Paula e o conselheiro é que, e é muito legal quando você concorda com a autoridade, isso aconteceu agora aqui, porque um dos pontos que o conselheiro Braido mencionou, que eu concordo plenamente, quando você tem indústrias em que você tem muito dinamismo, você não tem barreiras à entrada, você tem uma quantidade enorme de competidores, você não vai se preocupar com propriedade comum, porque se você já não se preocupa com uma fusão, numa situação como essa, é muito difícil imaginar que propriedade comum vai resultar em problemas de concorrência. E a Paola mencionou, você vai usar as análises tradicionais para ver se isso é um problema ou não. Agora, um ponto que eu acho que é um pouco diferente, e talvez, Bruno, você queira comentar, estou te colocando no spot aqui, mas... Eu estou me segurando aqui para... esperando a minha vez. Tem uma diferença importante. Se você olha a propriedade, obviamente é importante diferenciar entre propriedade comum e propriedade cruzada. Eu acho que você ter ação no seu competidor é um problema diferente de um investidor ter ação em duas empresas diferentes, ou 3 ou 4, seja lá quantas sejam. Mas eu acho que 2 pontos que eu queria levantar aqui na análise dos efeitos anticompetitivos, quando você tem propriedade comum, por exemplo, que sai um pouco da análise tradicional, que é tipo um reality check, que é, por exemplo, se a preocupação é que os investidores vão poder influenciar a estratégia das empresas, como na prática os investidores vão ser capazes de influenciar? Qual é a história aqui? Como que você vai conseguir fazer com que os gestores da empresa, os managers, modifiquem a estrutura de preços de maneira a beneficiar o investidor? É votando? É uma comunicação direta com os investidores das empresas? E por isso que, Fabi, você mencionou a análise caso a caso. Eu acho que é muito importante você fazer uma análise caso a caso, porque você precisa ver numa transação específica como que o investidor vai conseguir influenciar a empresa naquele setor, aquela empresa, para que exista uma preocupação concorrencial. Então, eu acho que, às vezes, quando a gente pensa, nossa, tipo um BlackRock, que tem participação em um monte de empresa que é concorrencial, claro que isso é um problema, mas por que isso é um problema? E isso me lembra muito os casos de troca de informação, sabe? Que você tem que contar uma história. Não é um cartel em que está lá o e-mail que fala vamos aumentar preços. Troca de informação, você tem que explicar como que essa informação vai gerar um problema anticompetitivo. E eu acho que é a mesma coisa aqui. Então, esse é um ponto. Como que o investidor vai conseguir influenciar? Por que que os gestores da empresa vão fazer alguma coisa que beneficie o investidor? Porque se o investidor é remunerado com um salário e um bônus que é ligado ao lucro da empresa, ele tem todo o incentivo a aumentar o lucro da empresa em que ele trabalha, não do competidor, independente do que o investidor está dizendo para ele. Então, como que isso funciona, sabe? Eu acho que esses pontos têm que ser levantados. E um outro último ponto, um dos pontos que o conselheiro mencionou de relação vertical, eu acho que isso é super interessante também para essa análise, porque imagina que você tem um investidor que tem participação em empresas que estão em níveis diferentes da cadeia produtiva, sei lá, um upstream e um downstream. Se você aumenta os preços, porque você está diminuindo a concorrência na sua empresa upstream, isso pode gerar implicações negativas nas outras empresas nas quais você também tem participação. Então, esses incentivos que são conflitantes também têm que ser levados em consideração, sabe? Se o investidor está levando em consideração o valor de todo o portfólio, de toda a carteira, e não simplesmente de uma empresa ou de um setor, quando você está pensando,
o investidor tem participação em companhias aéreas, mas ele também tem participação em aeronave. Só imagina que você está dizendo o investidor vai diminuir a concorrência entre as companhias aéreas, que pode aumentar os preços das passagens. Se menos gente voa, você precisa de menos aeronave. Então, obviamente, qualquer ganho que tenha sido feito por conta do aumento de preços nas companhias aéreas pode gerar uma perda nas aeronaves. E se você tem participação nas duas, você, como investidor, vai pensar. Claro que, pelo que o Bruno estava dizendo, não é nem um pensamento que passa na cabeça dele, mas de um ponto de vista concorrencial, o pensamento seria, bom, tem um trade-off aqui, sabe? Então, não é necessariamente certo que você vai aumentar os preços das passagens aéreas por conta desse conflito de interesse no outro mercado. Então, assim, para terminar, é importante entender que eu não estou discordando que propriedade comum pode ter efeitos anticompetitivos. Eu acho que só o meu ponto aqui é diferenciar o teoricamente possível do que é improvável na prática. Por isso, a análise caso a caso. Só isso, obrigada. Perfeito, vou passar para o Bruno fazer as reações, mas aproveitar e te fazer uma pergunta também, Bruno. No seu dia a dia, né, de que forma as preocupações antitrustes são levadas em considerações nas negociações e como é que se dá as locações de risco entre vendedores e compradores quando você tem negociações de remédios também? Perfeito. Eu vou começar pelas reações, então, e aí eu entro nesse aspecto de como que isso se traduz no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu entendo plenamente todos os pontos que foram colocados com relação a mercados onde as preocupações concorrenciais são maiores e mercados onde naturalmente essas preocupações são mais baixas, né? Então, é óbvio que um mercado que é naturalmente competitivo e que existem forças ali que levam essa competição de forma muito natural, é um mercado que a gente tem que se preocupar menos e acho que isso não existe nenhum questionamento com relação a isso. Agora, por outro lado, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de correlacionar a participação minoritária como o elemento importante do ponto de vista da coordenação. Então, eu quero puxar o gancho de algo que a Paula falou, assim, eu tenho muita dificuldade de pensar em qual que é o critério que a gente possa estabelecer ex ante de forma apropriada. Então, assim, qual é o limite da participação? É 1%, é 5%, é 10%, é 15%? Eu não consigo dizer isso, porque, do ponto de vista da coordenação, muitas vezes nenhuma participação pode ser um pré-requisito para essa coordenação, né? A gente deu um exemplo de fundos ou participantes de mercado atuando de forma coordenada no mercado imobiliário, por exemplo, ou, enfim, existem outros mercados similares onde essa coordenação é possível. Por que o elemento de ligação é a participação cruzada? Eu tenho muita dificuldade de enxergar esse elemento como um elemento importante. Existem benefícios claros para os participantes de uma atuação coordenada, mas a participação minoritária cruzada eu associo de forma muito mais clara com uma vontade ou necessidade de diversificação de portfólio, e não como um elemento facilitador para coordenação. Você não precisa ter a participação para coordenar, você coordena de outras formas. Então, assim, eu continuo achando que a lógica da diversificação de portfólio é muito mais relevante para explicar as participações minoritárias comuns ou enfim, eventualmente cruzadas do que um elemento importante, facilitador de uma coordenação. Isso significa que não possam existir situações em que essa participação comum não leva a
alguma facilitação da coordenação? Claro que sim, claro que isso é possível, mas aí eu acho que a investigação da conduta é muito mais relevante do que o critério ex ante. Eu não consigo pensar aqui que se você colocar o sarrafo ali em 10%, ou 20%, ou 1%, isso é melhor ou pior com relação a esse aspecto em particular. E aí, como é que isso se traduz no dia a dia, né, Fabi? Que foi a sua pergunta. Assim, a gente gasta, acho que 95% olhando para o lado da relação direta ali na negociação, né? Ou seja, o aspecto mais societário ali da relação e quais são os direitos que são negociados ali associados àquela participação que está sendo adquirida, e muito pouco com relação a aspectos concorrenciais. Acho que existe ali uma preocupação do processual, de como isso afeta o processual, mas assim, na essência, o risco concorrencial é algo que está lá presente em uma negociação de uma aquisição de 10%, 15%? Não está lá de forma muito relevante, a não ser com relação a como isso impacta o processo. Assim, claro, existe uma situação teórica que alguém pode estar comprando uma participação para exercer uma influência através de um veto que pode beneficiar uma outra participação minoritária que esse investidor tenha em outra companhia. Teoricamente, eu acho isso até possível. Isso é algo que os meus clientes falam para mim assim: você deveria se preocupar com isso na negociação para a gente fechar aquele contrato ou aquela negociação? Não. Nunca um cliente virou para mim e falou: não, pensa que aquele fundo tem uma participação de 15% na outra empresa, ele pode estar comprando 10% aqui na nossa e negociando esse direito para exercer esse veto e prejudicar a gente aqui para beneficiar ele lá. Não faz parte, assim, acho que quase da totalidade das negociações que eu presenciei. Agora, a preocupação ali da relação direta, será que eu como o fundador da companhia ou acionista vendedor tenho a liberdade que eu preciso continuar tendo, e esse investidor com a participação de 10% não tem uma influência indevida ali no meu dia a dia? Isso é onde a gente gasta o nosso tempo e a nossa energia. Agora, quais são os impactos indiretos disso do ponto de vista concorrencial? Não é o aspecto principal. Perfeito. Deixa eu aproveitar, Fabrício, tem alguma pergunta aqui relacionada? A gente está com um pouco mais de 5 minutos para terminar, mas aproveitar aqui para fazer uma consideração sobre o ponto. Bom dia. Parabéns pelo painel. Uma pergunta. Foi interessante no início a digressão histórica que o conselheiro Braido fez, remontando a história das navegações. Um outro exemplo, acho que é a própria formação do antitrust nos Estados Unidos, né, os trusts e o combate que foi feito, o caso da Standard Oil, acho que é o grande exemplo disso. Hoje se discute muito lá nos Estados Unidos a formação dos SPACs, né, Special Purpose for Acquisitions, né, Companies. E uma pergunta para o Bruno e para a Etel, se vocês veem espaço para isso no amadurecimento institucional do mercado de capitais aqui no Brasil, e os reflexos que isso podem ter também na formação do antitrust e nas concentrações entre participações cruzadas. Obrigado. Quer começar você ou começo eu? Bom, as SPACs nos mercados, particularmente americano, um pouco menos no mercado europeu, têm se tornado cada vez mais comuns, né? Aqui no mercado brasileiro, assim, apesar de existir a intenção de muitas SPACs investirem aqui, a efetivação dessa intenção de investimento ainda não se materializou de forma muito relevante. Então, consequentemente, a gente enfrentar as discussões de governança e concorrenciais associadas à atuação das SPACs aqui no Brasil, eu ainda vejo de forma muito incipiente, né? A gente não enfrentou grandes questões associadas a isso ainda, pelo menos no dia a dia da minha atuação. Acho que a Etel, de repente, vai poder falar melhor sobre isso do ponto de vista dos mercados fora do Brasil do que aqui.
Não, infelizmente, eu não tenho muito a acrescentar nesse assunto. Desculpa, Fabrício. Fabrício, eu acho que fez a pergunta. Mas eu não tenho conhecimento suficiente para poder comentar. Perfeito. A gente está com os nossos últimos minutos aqui. Acho que eu vou pedir para cada um dos nossos palestrantes fazer as considerações finais. Conselheiro Braidel, se quiser começar, e aproveitar até trazer um ponto que eu não coloquei, mas sobre o acesso informacional, né, com relação à governança, discussões de remédios, se você tem algum ponto para trazer nessas considerações finais aqui do nosso painel. Tá. Não, primeiro agradecer ao IBRAC e a Fabiana, que organizou a mesa, e a todos os participantes. Foi prazeroso e interessante esse período pré-sessão, que a gente trocava impressões sobre o tema. O tema foi bem bacana também, eu gostei muito de participar. Acho que sim, considerações finais. Eu acho que a gente tem um resumo aqui das questões. Eu vou retomar o início. A importância da diversificação, sem dúvida alguma, não há como... Ela é um elemento importantíssimo para que a gente tenha ousadia de financiar projetos inovadores e arriscados por consequência. A importância de se coordenar para se ter ganhos de escala, ganhos de eficiência e ganhos de produtividade, e o medo de se coordenar com fins menos nobres. Quanto disso precisa ser pré-notificado, quando isso pode ser alvo de investigação a posteriori, é uma discussão, a meu ver, mais de quem vai ficar com o custo de procurar o problema. Então, se você notifica, o CAD recebe as informações já mastigadas ou previamente é uma análise muito mais simples. Se você não notifica, o CAD vai ter que investir numa estrutura de investigação sobre essas operações. Acho que o equilíbrio vai ser no meio do caminho. A gente está com esse critério de considerar fundos como membro de um grupo econômico a partir de 20% de participação, combinado com os critérios de faturamento, né? Então não é só 20%, é 20% de uma empresa que fatura mais de 750 milhões, ou que ela, no grupo econômico que ela passa a compor, a partir da aquisição, fature mais de 750 milhões. Enfim, os critérios usuais, 750 e 75, né? Então, assim, parte das preocupações que o Bruno colocou aí ao final, investimentos de 5%, 10%, 15%, não estão mesmo hoje em dia no radar, já não estão. Então, e pelo que a Paula colocou, não deveriam mesmo estar, porque talvez mesmo os que estão sendo notificados são casos que, em sua maioria, estão sendo resolvidos em rito sumário, o que é muito bom para todos, porque é rápido, mas que talvez levante essa preocupação. É preciso? Está indo tudo tão rápido? A discussão. E a pergunta sempre é, poxa, se eu subir para 25, para 30, eu vou estar perdendo algo que, de repente, eu devia estar olhando? É um pouco difícil saber, em especial num mundo que muda tanto. E, em especial, pelo fato de a gente definir regras que são válidas para todos os setores. Então, para alguns setores, isso certamente vai ser problema, mas, enfim, ou para outros não. Eu acho que isso é um pouco o resumo do que eu aprendi aqui hoje, e como eu sumarizaria a conclusão. Não sei se eu... você falou de troca de informação sensível, eu não estou aqui nesse ponto, é isso que você me perguntou? Assim, é sempre uma preocupação, a Ethel colocou muito bem, não é só troca em si. Ontem tivemos um painel muito interessante sobre isso também. Não é a troca em si, mas o que você faz com ela e que tipo de danos pode causar, né? Algumas trocas de informação, foi muito interessante, eu estou com esses dois painéis na cabeça, porque num se discutiu Open Bank e no outro se discutiu troca de informação sensível. E numa troca de informação era pró-competitiva, porque a ideia do Open Banking é essa. E no outro a troca de informação gerava preocupação de coordenação de preço. Então, assim, é a nossa realidade, cada setor com suas características, e informação não é uma coisa só, né? Então depende de que tipo de informação está sendo trocada, né? Se for informação sobre risco de pagamento de empréstimo, risco, o mercado de seguros foi citado ontem, é um mercado em que informação sobre as taxas de sinistralidade é o que promove competição. Quem conhece melhor as taxas de sinistralidade é quem domina o mercado.
Então, se tiver compartilhamento de informação compulsória desse tipo de coisa, seria muito pró-competitivo. Agora, se a gente for trocar informação sobre preço, aí talvez não seja uma boa ideia incentivar. Então, é isso, é um mundo que a gente tem umas caixinhas, mas as caixinhas têm milhões de subcaixas, e é isso que torna também interessante. Né? Perfeito. Obrigado. Obrigada. Ethel, suas considerações finais. Obrigada, Fabi. Eu acho que eu tinha planejado fazer um resumo da nossa discussão, mas teve um ponto que foi discutido rapidamente e que a gente não teve a chance de entrar muito. Eu só queria finalizar mencionando esse ponto, que é, obviamente, toda a nossa discussão aqui foi focada em situações em que você não tem controle. Isso é uma coisa fora do nosso tópico. Mas eu só queria mencionar, porque é um ponto muito interessante. Quando você tem controle, a gente estava falando quanto é demais, né, em termos da sua participação. Se você tem controle, participações mínimas de 1%, 0,5%, podem ser muito mais problemáticas do que uma fusão total. Porque você, olhando rapidamente efeitos unilaterais, com controle, se você tem duas empresas, se eu tenho controle no meu concorrente, mas tenho só 1%, se eu aumento o preço do meu concorrente para que ele perda consumidores e os consumidores vêm para mim, eu tenho um monte para ganhar, mas muito pouco a perder, porque eu só tenho 1% nele. Então, eu só queria mencionar esse ponto, porque a gente passou um monte de tempo falando how much is too much, nesse aspecto de não ter controle, mas quando você tem controle, é realmente super problemático. Isso acontece também em posições verticais, né? Como o conselheiro estava dizendo anteriormente, de você querer fechar o mercado e qual o problema que isso causa. Quando você tem controle, a mesma coisa acontece. Então, eu só queria levantar essa questão, que quando você tem controle é um problema seríssimo, muito pior do que uma fusão completa. Obrigada. Bruno? Vou aproveitar esse teu gancho, Ethel, para esclarecer um pouco aquela discussão, né, da dificuldade da gente estabelecer a régua. Acho que muito da minha reação ali foi uma reação à sua colocação ali, que existe essa busca lá fora e onde está a régua apropriada, se é 1%, 5%, 10%. Eu reconheço, conselheiro, que aqui no Brasil a gente está numa situação bem diferente, né, dessas discussões que acontecem lá fora. Mas eu concordo muito com esse aspecto de analisar-se o comportamento e as ferramentas que influenciam esse comportamento, né? Então, é óbvio que se você tem 1%, 2%, 5%, mas tem um poder de exercer uma influência ali muito maior do que aquela participação, isso pode gerar um comportamento que prejudica a competição, né? Então, será que o foco da nossa análise não deveria estar em como caracterizar de forma cada vez mais clara esses comportamentos e agir com relação aos comportamentos, ao invés de tentar discutir qual é a régua apropriada? Então, assim, eu agradeço muito o convite para debater, porque me despertou muito essa curiosidade de estudar mais o tema e conhecer cada vez mais, porque eu acho que essa questão de identificar comportamentos é uma questão relevante para a gente se aprofundar. Paula, suas últimas considerações? Vamos lá, eu prometo que eu não gasto mais que um minuto aqui. Primeiro, agradecer, Fabi, e aos panelistas, conselheiro, aí, pelo debate que foi super rico. Acho que a gente pode fechar, talvez pensando no seguinte: de tudo que a gente ouviu, talvez valha a pena repensar o filtro. Se a gente não vai trabalhar, se o CAD não quiser trabalhar com um controle ex post de comportamento só, Bruno, talvez o que a gente precise pensar é em safe harbors, lugares em que a gente sabe em que mercados que são altamente competitivos não vão gerar esse tipo de preocupação em common ownership. Então vamos pensar qual é o lugar seguro que pode talvez isentar as partes de uma notificação obrigatória, porque ela vai ser custosa para as partes e para o CAD, e não vai trazer
né, elementos para uma investigação mais aprofundada, e talvez a gente precise pensar nos casos de, assim, olha, aqui a gente necessariamente vai querer olhar com profundidade. Mercados oligopolizados, participações acima de um determinado, acho que a régua é difícil de estabelecer, Bruno, mas a régua ela costuma ser um parâmetro também para os direitos de governança que vêm atrelados a ela, né? Ninguém compra 1% e ganha 5 assentos no board, mas compra 20%, talvez consiga 2 assentos no board. Então, vamos pensar, talvez, conselheiro, fica a proposta e o convite para que a gente pense juntos, talvez, em critérios que tenham mais sentido, tanto do lado de cá, quanto para o lado de lá, na notificação dessas transações, sem, obviamente, dispensar ou, na verdade, desconsiderar que pode, sim, haver uma preocupação antitruste, mas se ela for isolada onde ela precisa ser, talvez a gente tenha uma alocação melhor dos nossos recursos, dos recursos públicos também. Então, fecho assim, Fabi. Obrigada a todos, acho que foi um ótimo debate, acho que a gente tinha outras perguntas aqui, mas deixamos para uma próxima oportunidade. Conselheiro Braido, Paula, Bruno, Ethel, obrigada a todos que estiverem presentes. Agora a gente tem um coffee break aí de 15 minutinhos e pode continuar com o próximo painel às 11. Obrigada a todos. Obrigada.